Hoje é dia de festa na periferia. Yeah, yeah, que alegria. Salve, aqui é Ângelo Dias da Web Rádio Griot. Estamos começando mais uma entrevista da série de entrevistas com artistas que vão se apresentar na 11ª edição do Festival Pontapé Cultural Periferia das Artes, realizado pela Cox Companhia Teatral em Venda Nova. E hoje a gente tem alegria, satisfação, estamos aqui com o Teatro Negritude, estamos aqui com Marcos, com Evandro, e vamos falar sobre o Teatro Negritude, sobre arte, sobre o Festival Pontapé Cultural. Então, gente, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. E eu sei que é uma pergunta difícil, leva tempo para responder, mas a pessoa que está passando assim, está vendo o Teatro Negritude ensaiando ou apresentando na rua ou no teatro, está passando pelo teatro, e aí se ela pudesse ter um resumo assim, não tão resumido assim, né? Como é que começou o Teatro Negritude? Quem é o Teatro Negritude? Como é que pode dizer? Eita, boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo aí para vocês que estão nos assistindo. É um prazer, né, estar aqui com você, Ângela. É um prazer estar aqui, né, falando um pouco da nossa história. Então, o Teatro Negritude esse ano ele completa 30 anos. Então, é um grupo que está aí, um grupo da periferia de Belo Horizonte, né? E a história dele é engraçada, né? Porque o Teatro Negritude ele veio de Salvador. Ele foi pensado em Salvador em 93, mas ele desce, né, ali na estação, quase na estação de trem, ele vem para cá, para Belo Horizonte em 94, aqui ele configura-se, né, ele se torna, passa da ideia e se concretiza. Né, veio com Hamilton Borges, na sequência eu entro junto com outras pessoas, Regina, enfim, outras pessoas, né, a gente ajuda a consolidar. Então, é um grupo de teatro negro que sempre teve essa perspectiva de pensar os corpos negros na cena, de pensar em todas as nossas subjetividades e trazer, né, colocar esses corpos no centro da cena. Então, essa sempre foi a preocupação do Teatro Negritude, não só artisticamente, como também pensar como que a nossa arte ela podia influenciar outras figuras em outros campos, né? Porque a gente sabe dessa necessidade, pensando que a gente vive num país racista, machista, classista, homofóbico, LGBTfóbico. Então, a nossa perspectiva sempre foi essa, sabe? Então, o Teatro Negritude, resumidamente, eu acho que ele é mais do que um grupo de teatro, né? Ele tem uma pegada, talvez, de um movimento negro educador, que não preocupa só com a questão da educação, mas preocupa com a questão da arte, trazer a arte, fazer com que a arte ela seja uma ferramenta uma ferramenta de transformação social. Eu acho que esse é o papel do Teatro Negritude, causar a transformação. E nesses 30 anos, posso dizer, a gente já causou bastante nessa Belo Horizonte. Queremos causar mais. Por isso, estamos aí no pontapé e aí quero ver vocês lá também. É isso aí. Então, falando em Pontapé, qual a apresentação que vocês vão fazer no Pontapé? Como é que surgiu esse espetáculo? Fala aí, Marquinhos. Então, no Pontapé Cultural, nós vamos apresentar A Sombra da Goiabeira. É um espetáculo que a gente tem muito orgulho de ter montado. É um espetáculo que nos representa muito, porque ele vai abordar assuntos que nos são muito caros, né? A gente discute no espetáculo, artisticamente falando, sobre relações de paternidade. E a gente sabe que num país de tão pouco tempo de história, né? E aí se a gente for pensar de pós-escravidão, menos tempo ainda, nós somos um país novo. Quando a gente fala da escravidão, parece que estamos falando de uma história muito antiga. O Brasil não tem história antiga. A história do Brasil é toda recente. Pós-escravidão é outro dia. Sim, Então, quando a gente pensa em história, quando a gente pensa na relação de paternidade, num país onde tem muito pouco tempo em que o homem tem direito à paternidade, e é muito fácil a gente atribuir as dificuldades que a gente tem com a paternidade como se fosse uma relação apenas do machismo, pensando o machismo como uma questão global.
E é muito diferente o machismo branco, que sim, é uma questão global, de um machismo que vem num país em que nós, homens negros, estamos aprendendo agora a paternidade. É só você conversar com qualquer pessoa com mais de 40 anos e pergunta qual é a relação que ele tinha com o pai. E pergunta para o pai dessa pessoa Qual a relação? qual é a relação que ele tinha com o pai dele, se é que teve. Uhum. Então esse espetáculo ele vai abordar um pouco disso, vai falar um pouco dessa relação a partir da história da relação de um pai e um filho que não se falam há 13 anos e que se reencontram, né, ali na iminência da morte do pai, para tentar salvar, talvez, o que resta ali daquela relação. É uma história bonita, é uma história importante. E é isso, Ele convido estreou todo mundo a quando o assistir. espetáculo? Ai, me ajuda, A data, Evandro. né? 2018. 2018. 2018, 5 anos. Em cena tem... Agosto de 2018. O espetáculo ele estreia em 2018 com Uhum. Clécio Lima em cena Sim. e com a minha direção Uhum. e texto meu. E quando você entra no espetáculo? 2019. E em 2019 o Evandro assume com louvor, assim, um crescimento incrível o espetáculo. E desde então a gente tem se apresentado e a cada apresentação a gente colhe relatos fantásticos sobre como as pessoas se relacionaram com esse grande rito de morte e perdão do pai que a gente traz ali para cena. Tem uma Sim. coisa que eu queria falar, Ângelo. Fica à vontade. Tá vendo? Não pode dar palco que a gente Mas tem uma coisa que eu acho muito. Quando eu falava do Teatro Negro Atitude, desse processo formador, né? Então, assim, esse espetáculo, eu acho que quando o Marcos fala, né, da minha entrada, traz uma outra perspectiva, é porque a gente vem de um processo muito forte, né? Por exemplo, quando o Marcos entra para o Teatro Negro Atitude, a primeira direção eu dirijo o Marcos. Sim. Então, ele passou pelo processo de formação todo ali junto, né? Eu já fazia teatro junto com todos os outros, mas muito ali a partir dos direcionamentos que eu acabava trazendo, tanto para o espetáculo quanto para o próprio grupo. E eu saio do grupo depois de 10 anos, né, fica um tempo, o Marcos é quem o conduz, trabalha, né, com esse próprio espetáculo, que é um texto dele, e na sequência, 10 anos depois, eu volto. Eu volto e sou dirigido pelo Marcos. Nossa. Então, é isso que eu acho que quando eu falo desse lugar formador, é isso, sabe? É como que a questão dos ciclos dentro do Teatro Negro e Atitude, por isso que ele é tão importante, por isso que eu disse que ele é mais do que um grupo de teatro, né? Sim. Ele tem essa pegada formativa, né? Então, ontem eu dirigi Marcos, hoje ele me dirige, né? E assim sucessivamente a gente vai fazendo todo esse processo de construção, né, do trabalho. Pensando em terminologia, eu tenho usado muito atualmente dizer que o Teatro Negritude é um aquilombamento mesmo de artistas de Belo Horizonte, sim, com prioridade, com ênfase nas artes cênicas, mas é antes de qualquer coisa um aquilombamento de artistas. Aquilombamento de artistas. Isso é muito interessante, né? Que aí é uma troca, né, entre esses artistas, né? Naquela ideia de uma comunidade, né? Uma comunidade de artistas, um aquilombamento, né? Uma troca, assim, de vivências. Isso é muito Sim. interessante. E o Pontapé Cultural, 16 anos, né? 16 anos o festival fazendo, a gente lembra quando começou e tudo. Sim. Para vocês, qual a importância, né, que vocês já se apresentarem em outros festivais, em vários festivais, diversos lugares, a importância de se apresentar num festival feito na periferia, para a periferia, como o Festival Pontapé Cultural? Sim. Olha, eu como morador da região de Venda Nova, eu acompanho, né, morador e artista da região de Venda Nova, eu acompanho o Pontapé desde a sua primeira edição e é de extrema importância que ele exista ainda mais 16 edições, se possível, porque ao mesmo tempo que é lindo, é triste pensar que Venda Nova
ainda hoje é tão carente de arte e cultura, mesmo tendo dois grupos importantíssimos para a cidade de Belo Horizonte sediados na região de Venda Nova, como a Cox e o Teatro Negritude. Mas é uma região muito grande e é uma região grande com um centro cultural que é maravilhoso, mas que se localiza num canto, então ele é um canto cultural, ele não atende toda a região, assim como é impossível para a Cox atender toda a região sempre, como é impossível para o Teatro Negritude atender toda a região sempre, principalmente num país que investe tão pouco. É fato, para se cobrir uma região como aquela, há de se haver muito mais investimento. Acho que a Cox prova que sabe fazer, acho que o Teatro Negritude prova que sabe fazer. Não é à toa que a Cox está aí na sua 16ª edição do Pontapé Cultural. Então, se a gente conseguir responsabilidade pública no investimento em arte e cultura, eu acho que Venda Nova tem muito a crescer. Venda Nova paga muito imposto por ser muito grande e ela merece e ela tem direito a acessar arte e cultura. É importante também, né, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo entendam que, para que isso aconteça, é importante que a gente acesse, é importante que a gente vá ver os espetáculos, é importante que a gente participe desse pontapé cultural, porque é muito fácil para o poder público alegar que nós não acessamos, quando, na verdade, o que há é uma dificuldade financeira disso disputar com os grandes veículos, é uma dificuldade de disputar com essa vida difícil que o cidadão periférico tem, e que às vezes é muito mais fácil ligar uma televisão e ficar por ali consumindo um entretenimento fácil do que se locomover a um espetáculo. Mas acho que a Cox tem trilhado um caminho de libertação dessas mentes, de libertação desses corpos, né? Libertação desses espíritos, porque afinal de contas, corpo, mente e espírito separados é uma ideia eurocêntrica. Nós, pessoas negras, nós, pessoas de periferia, não temos isso separado. Então, por favor, acessem os espetáculos para que a gente possa pressionar o poder público e dizer: Venda Nova precisa, merece e tem direito à arte e cultura. É isso, Eu aqueles queria- artistas da região também, né? Sim, Prestigiar aqueles artistas. A gente quer que os artistas só estão no centro da cidade, Exato. em outros lugares. Tem artista vizinho seu que está se apresentando. É bom prestigiar eles. Sim, e era exatamente isso que eu ia falar, sabe, Ângelo? Porque o que eu fico pensando, né, igual você falou, a gente que tem caminhado aí por outros lugares, outros estados, outros festivais. Então, assim, a grandiosidade que é o pontapé, né? E a grandiosidade que a gente pode pensar que está ali no meu quintal, né? No quintal no sentido ali. Eu não preciso atravessar a cidade para, né? Eu acho que hoje, pensando na forma com que tudo está acontecendo, ter festivais nas localidades, regionais, nas regiões, é fundamental, né, para que a gente também possa acessar outros tipos, né, outras pessoas, acessar as pessoas que são nossas, igual você falou, o meu vizinho ali, para que a gente possa também conhecer e para que a gente também possa incentivar outras figuras que estão ali naquele entorno a quererem ser artistas, serem artistas, né? Porque às vezes a ideia, né, igual o Marcos falou, a questão da televisão, dos grandes veículos, hoje as mídias, né, as redes sociais, fica parecendo que artista é sempre aquele que é de fora, aquele que está longe, coisa e tal, quando na verdade pode ter ali o seu vizinho que faz uma arte muito massa, né, e que talvez você não conheça, né, pela correria da vida. E eu acho que o festival ele possibilita isso, possibilita que você conheça quem está ali do seu lado, possibilita com que o poder público entenda que há um fazer artístico, né, um fazer cultural ali na periferia, que
essa galera da periferia, né, todos nós não precisamos apenas, né, de trabalho, né, de condições de transporte público para que eu também possa vir para o centro, mas que eu também possa ficar, né, no meu bairro assim. Então, eu acho que é isso. Então, acho que é para o poder público também perceber que é possível investir e tem público para consumo, né? Porque nós artistas, como diz aquela música, né, a gente vai onde o povo está. Ele está na periferia, nós estamos lá também na periferia. É isso aí. Agora, para a gente terminar, quem quiser responder primeiro, ou se os dois quiserem responder assim, faz aquelas perguntas rápidas assim. Arte para quê? Uau. Uma palavra, uma frase. Tá. Eu acho, assim, já vou aproveitar que eu estou aqui. Difícil em uma palavra e uma frase, mas vamos tentar. Eu acho que a arte para transformar, sabe? Eu acho que esse é o grande papel da arte, é trazer a transformação, tanto do local quanto também do indivíduo, do pensamento, né? Eu acho que essa é a função da arte, Para transformar. para transformar. Eu vou roubar uma frase do Rogério Gomes, que é aí coordenador desse projeto. Arte para poder fazer na arte aquilo que a vida ainda não me permite. Para quem? Para os meus. Para quem, Ivan? Eu acho que também para os meus, sabe? Eu acho que é transformar todas nós, e principalmente nós periféricos, de dizer que é possível sonhar. E onde? Arte aonde? Acho que na periferia. Arte em todo lugar. E por isso importante o recorte da periferia. Arte em todo lugar. A arte sai da periferia e vem para o centro e ela precisa retornar para casa, ela precisa voltar para casa. É isso daí, ó. Teatro Negritude, então, vai estar com A Sombra da Goiabeira, na 11ª edição do Festival Pontapé Cultural Periferia das Artes, realizado pela Cox Companhia Teatral. A gente se vê lá então, hein? Cola com nós. Bora! Venha nos ver.